Agora, Fala Sério. Programa Fala Sério. Entrevistas, curiosidades musicais e bom papo. Fala sério, hein, galera? Começando aí mais um programa de toda quinta-feira à noite pra você. Esse programa que é feito especialmente pra você, porque se não tivesse você nos escutando, não teria o programa, né? Então fala sério, graça e paz, mais uma vez aqui, fazendo esse programa para a glória do nosso Senhor, que nos capacita, né, todos os dias para fazermos a sua obra. Aline? Graça e paz, galera. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigada por estar nos ouvindo nessa noite. É isso aí, glória a Deus, pessoal. Então eu vou falar um pouquinho da onde você nos encontra aqui nas plataformas, né? Nós estamos muito chique, nós estamos em todas as plataformas digitais, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, Deezer. Então você vai encontrar todos os nossos programas que já foram gravados lá nessas plataformas. E também aqui é uma rádio, né? Uma rádio 24 horas, então você consegue estar nos escutando aí ao longo do seu dia, trabalhando, voltando do trabalho, indo para o trabalho, você sempre consegue estar conectado aqui na Calvário Web Rádio. Calvário Web Rádio tocando o que toca em você, tocando aquele louvor que toca no seu coração. Então, venha ficar conosco, conectadinho conosco, através das plataformas, que é a RádioNet para aplicativos iOS, né, para o software iOS, e também nós temos o nosso aplicativo aqui da Calvário Web Rádio para Android, né? E Aline, falando um pouquinho aqui das nossas plataformas, o pessoal também consegue mandar uma mensagem pra gente. Aqui através do nosso WhatsApp e também no nosso Instagram. O Instagram é o Fala Sério, _IBCal. E o nosso WhatsApp, fala pro pessoal aí, Aline. Vai dar certo não consigo ver. Ó, a Aline, ela tá com dificuldade aqui pra ler o telefone, então eu vou dizer pra vocês, tá bom? É o 11 97044 7415. Vou repetir, hein? 11 97044 7415. Então não deixe de se conectar conosco, mandando a sua pergunta, a sua sugestão, aquele convidado que você tá doidinho para ver aqui no Fala Sério, mande lá pra nós também que nós traremos aqui, né, Aline? Isso mesmo. E vamos falar um pouquinho do nosso culto? Maravilha! Aqui no Calvário nós temos culto aos domingos, às 8 horas da manhã, às 10h30 da manhã ou às 6h30 da tarde. Mas, caso você não consiga vir aos domingos, terça-feira nós temos culto de oração. E é um culto muito abençoado, Deus tem falado conosco às 8 horas da noite. Então você é nosso convidado para vir cultuar aqui conosco no Calvário. Maravilha, Aline. Então, o pessoal tem aí aos domingos, né, o culto da família. Venha, traga a sua família. A gente tem um espaço aqui maravilhoso no Mieduc, né, o Ministério Educacional aqui da nossa igreja. Então, traga, você vai ter seus filhos aprendendo e isso é muito bom. E também às terças-feiras, né, o nosso culto de oração. Então, vem orar conosco. A Batista do Calvário é uma igreja com propósito para a família. Então, não deixe de estar vindo cultuar conosco aqui na Igreja Batista do Calvário, que será uma bênção ter você aqui, nós reunidos em corpo, né, Aline? Maravilha. Então, sem mais delongas, vamos iniciar esse programa maravilhoso com o primeiro quadro. Qual quadro é esse, Aline? Curiosidade musical. Curiosidade musical. musical. Será que nós vamos falar hoje? Curiosidade musical. Curiosidade musical. Curiosidade musical. Esse quadro que você gosta, que você ama, sempre trazendo aqui uma curiosidade de um artista, de um cantor, né, de uma música. E eu gostaria de saber hoje, Aline, que curiosidade, o que a gente vai trazer hoje pra galera? Hoje nós vamos falar sobre um louvor muito especial para um dos nossos participantes, dos nossos convidados. Eu descobri que ele gosta muito desse louvor. Esse louvor chama Sou Feliz. Sou feliz com Jesus. Isso, é Nós muito somos lindo felizes esse com louvor. Jesus, né? Uhum. Então, vamos falar um pouquinho dessa música que tem uma história por trás, né? Tem uma história por trás dessa música e uma história emocionante e edificante para nós, né? Para nossa fé. Sim. Então, em 1870, o autor, o escritor, o compositor desta música, Sou Feliz com Jesus, ele teve uma história envolvendo família, envolvendo a sua casa, porque dia 9 de outubro de 1871 aconteceu um incêndio.
aconteceu um incêndio que marcou a história dos Estados Unidos e ele teve uma grande perda financeira na sua casa e nas pessoas ao redor do incêndio. E logo depois disso ter acontecido, infelizmente, né, isso deixou eles muito tristes, ele e a esposa, porque eles já tinham construído toda uma história. Eles resolveram viajar lá para a Europa para falar, né, com o evangelista. Então toda a família foi viajar. Mas o escritor dessa música, o compositor, Horácio, ele não pôde ir, então ele mandou as filhas, né, e a esposa. E nessa que ele enviou as 4 filhas na frente, na madrugada do dia 22 de novembro de 1873, no Atlântico Norte, o navio em que a família Dorati estava acabou se chocando com outro navio. É verdade. E a Ana, a sua esposa, ela mandou um bilhete para ele, né? Porque só foi a família. E no dia 1 de dezembro de 1873, ela mandou um bilhete para seu marido dizendo a mensagem: salva, porém só. As filhas haviam morrido. As filhas haviam morrido nessa colisão. E imediatamente Horácio pegou um navio e foi ao encontro de sua esposa. Em um momento de sua viagem, Horácio foi avisado que quando ele estava passando perto do local que as suas filhas haviam morrido no acidente. E ele se sentiu profundamente comovido e voltou para a cabine e começou a escrever essa linda canção. E quando ele passou, né, por esse local, ele foi até a cabine, como o Davi falou, e ele começou a escrever: se a paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber, que feliz com Jesus eu sempre sou. Esse hino, ele é muito marcante em todas as igrejas, nós ouvimos e falamos: sou feliz com Jesus, mas ele carrega profunda angústia. E glória a Deus por isso, porque o apóstolo Paulo fala sobre um espinho na carne que muitas vezes nós passamos, e esse homem estava passando por uma grande luta, mas o Senhor estava com ele e ele buscou refúgio e graça naquele que pode estar conosco em todos os momentos. É verdade, Deus, ele é Deus no momento de angústia, no momento de tristeza e também nos momentos de alegria. Sim. Né? Nós que temos a salvação em Cristo Jesus, nós somos felizes com Jesus a todo tempo. Porque essa alegria não é uma alegria circunstancial, uma alegria baseada naquilo que nós temos, mas é uma alegria baseada em Jesus Cristo, né? Aquele que nos traz a plena alegria. Então somos felizes com Jesus. Fica agora com esse louvor maravilhoso. Amém. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que
Fala. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Você acabou de ouvir Sou Feliz com Jesus. Você é feliz com Jesus, Aline? Sou, que louvor lindo. Que louvor Jesus. maravilhoso. Nós somos felizes com Jesus. E então, sem mais delongas, vamos apresentar os nossos convidados. Uma salva de palma, Cláudia e Fernando. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso programa Fala Sério. Vocês estão em casa, sintam-se à vontade. Já faz um tempo que nós estamos pensando, né? A Aline já falou, nós temos que trazer a Cláudia e o Fernando, o Anderson também, o pessoal nos cobrando aqui. Então, esse dia chegou. Graças a Deus. Esse Obrigada, dia chegou. Jesus. Sejam muito bem-vindos no nosso programa Fala Sério. Então, pra gente começar esse programa, a gente gostaria de conhecer um pouquinho mais de vocês. Sim. Quem que é o Fernando, quem que é a Cláudia, como que vocês se encontraram com Jesus, né? Como que é essa alegria dessa música, essa alegria plena que nós encontramos em Jesus, como vocês chegaram até ela, chegaram até o nosso Salvador. Como vocês se converteram? Bem, eu agradeço o convite de todos vocês. É um prazer estar aqui na Batista do Calvário, uma igreja tão parceira da escola. E eu fico feliz de estar aqui com vocês. A minha conversão, ela ocorreu próximo aos meus 18, 19 anos. Minha mãe é de uma raiz cristã, meu avô era pastor da Assembleia. E ela teve a brilhante ideia de casar em julgo desigual. E aí, por questões óbvias, meus pais, quando eles se casaram, eles deixaram, minha mãe deixou de frequentar a igreja. E quando meu irmão estava um pouco mais de 20 anos, ele passou por alguns momentos emocionais complicados. Sim. E aí, num determinado momento, com muita oração das minhas tias, meu irmão se converteu. Amém. E aí, no processo de conversão do meu irmão, ele levou toda a família para o evangelho novamente, né? Então, minha mãe voltou para os caminhos do Senhor e foi uma sequência da família, eu, minha irmã, meu pai. Glória a hoje, Deus. todos nós, né? A família da minha mãe, todos são cristãos evangélicos. E graças a Deus, todos da nossa casa, né? Meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, hoje todos estão no caminho do Senhor. Glória a Amém. Deus, eu e minha casa serviremos ao Amém. Senhor. Se Amém. cumpriu esse versículo, né? Meu irmão hoje ele é pastor da presbiteriana. Ele tem uma igreja lá em Caxias do Sul. Então nós temos vários pastores na família, tios pastores, primos pastores. Então hoje, Glória a Deus, da vários parte- vocacionados da aí. parte da minha mãe, quase todos mesmo estão firmes no Senhor. Promessa, né, da herança que meu avô deixou. Né, meu avô construiu várias igrejas, porque ele era pastor e pedreiro. Então, ele Nossa! construiu literalmente. Gente, Nossa, eu glória a pensei que Deus. era... Fundou Não. 100 assembleias. Eu não sei exatamente a quantidade, mas foram muitas assembleias. Ele construía, né, com as Nossa, próprias que mãos, legal. junto com a equipe, e começava a igreja. A hora que formava, que ficava, né, ali, fixava a igreja ali na região, ele ungia um novo pastor e ia construir outra igreja. Nossa! Glória a Deus, e agora a nova geração firme e forte aí no Forte, Senhor, né? Para a glória de Deus. Amém. Que benção. E você, Cláudia, conte um pouquinho também da sua conversão para nós. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Amamos essa igreja, todo mundo Amém. aqui também, queridos. Bem, minha conversão, não sou de berço cristão, e eu me converti também com 20 anos. Minha família, a gente teve um problema também bem sério, né? Os meus pais, eles estavam se divorciando. Nossa. E eu tava com muita tristeza, tava muito, assim, abalada emocionalmente, né? Imagina, jovem, e uma angústia, depressão. E aí o meu tio era pastor, e numa igreja aqui na Vila Luzita. Nossa. Na época, meu pai era empresário, também estava no meio de uma falência. Então, tudo de ruim estava acontecendo na nossa casa. E aqui numa igreja na Vila Luzita, eu fui convidada para um culto e nunca imaginei, nunca tinha pisado numa igreja evangélica. E naquela noite, quando o pastor fez um apelo,
eu senti aquele amor de Deus que eu nunca tinha sentido na minha vida, aquelas pessoas me abraçando e aquele sentimento, sabe, do amor de Jesus. Eu voltei para casa e falei, gente, eu nunca senti aquele amor que eu senti, e aquele dia minha vida realmente foi transformada, e aí eu me converti. Glória a Deus. Foi um processo, assim, bem difícil, né? Porque a gente se converter com 20 anos é muito difícil. E depois daquele dia, a minha casa toda, né? Meus pais tiveram uma restauração no casamento. Amém. A minha família toda foi restaurada. E aí, Deus fez um milagre lá na nossa família de restauração. A família toda se converteu. E Deus começou uma obra muito linda em toda a nossa casa. Hoje Glória a a nossa Deus. família toda é convertida. E glória a Deus por isso. E assim, né, a gente acabou de ouvir um hino com uma história de angústia, uma história de tristeza, e nós vemos que Deus trabalha de uma forma que nós não compreendemos, né? Em um momento de talvez uma tribulação, algo que vocês estão passando, Deus ele vai lá e trabalha, né? E isso é maravilhoso. E só pra gente quebrar o gelo aqui, você estava contando algo muito engraçado pra gente, de como nós descobrimos, de como essa música realmente toca de uma maneira profunda no Fernando, né? De como ela se tornou a sua música preferida. Nos conte um pouquinho mais, como que a Cláudia descobriu essa música? Foi muito engraçado, ela estava contando aqui pra gente. Sim, a Aline pediu para eu falar qual era a música preferida do Fernando, e o Fernando tem uma playlist de hinos, né? Porque ele gosta muito de hinos, e eu falei, ai meu Deus, qual é o hino preferido do Fernando? E aí eu compartilhei com o André, né? Que é o nosso filho. Falei, filho, nós temos uma missão para descobrir qual é o hino preferido do papai. E aí, quando foi à noite, o André, a hora que a gente estava fazendo na hora de dormir à noite, a gente ora, né? Aí o André pegou e foi pedir uma música lá e falou, pai, ele vai pedir lá na Alexa. Pai, qual é o seu hino, qual é a sua música preferida? Meu Deus, que ligeiro. Totalmente como se nada tivesse acontecendo. Pai, me fala qual é a sua música preferida. Muito como bom. Como se fosse perguntar lá, e aí acabou descontraindo, porque o Fernando, ao invés de esperar pela música, começou a contar a história do hino pro André. Nossa. E aí no outro dia eu falei, filho, muito obrigada, porque agora eu posso mandar a música preferida do papai pra Aline. E nós que agradecemos aí, viu, André? Valeu. Um beijo, André. Missão dada, missão cumprida. Isso aí, glória a Deus. Então, pra gente introduzir o nosso tema, né, que nós vamos falar hoje sobre educação por princípios, né, Aline? Eu estava até pensando um pouquinho, ouvindo um pouquinho do testemunho de vocês, né? Como que Deus age, né? Ele encontrou vocês, porque ele nos encontra como aquela ovelhinha que foi embora, e ele nos encontra no meio de tantas que ele já tem, e ele nos salva. E foi isso que ele fez, né? E aí ele escolheu vocês para que vocês tivessem uma escola por princípios, para que outras famílias, outras crianças viessem a conhecer o Senhor. Mas antes da gente falar um pouquinho da escola, eu queria ouvir de vocês. O que é educação por princípios? Porque às vezes as pessoas falam, será que é uma doutrinação religiosa, educacional? O que seria educação por princípios? Como ela surgiu? Vocês poderiam falar um pouquinho pra gente? Bem, a educação por princípios, ela não é uma doutrinação religiosa, tá? Porque doutrinação é quando você incute uma doutrina nas pessoas. Então, a educação por princípios, ela não tem uma doutrina, ela não está debaixo de uma igreja, nem de uma doutrina específica de uma determinada denominação. Na educação por princípios, a própria palavra diz, né? É uma maneira de nós, através da educação, incutirmos esses princípios da metodologia na vida dos alunos. Então, ela não é uma doutrinação. Então, ela é um ensino, né? É forjar os nossos alunos baseado nos princípios do método. Muito bom.
E você está falando de alguns métodos, do método, né, que vocês usam na educação por princípios. Esse método, ele tem alguma associação? Como que funciona? Da onde? É claro que são princípios bíblicos, né, métodos que nós encontramos nas escrituras sagradas, mas que método seria esse? Então, a educação por princípios, ela tem origem nos Estados Unidos, onde um grupo de famílias meio que indignada com a educação pública, com a educação que o governo vinha oferecendo para as famílias. Aham. Eles se reuniram e, com muita pesquisa, com muito estudo, eles conseguiram fechar ali um método, conseguiram identificar nas escrituras alguns princípios lá no livro de Gênesis. Sim. Tá, eles começaram a trabalhar essa educação nas famílias, que eles faziam o que nós chamamos hoje de homeschooling, né? Então eles abordavam esses princípios dentro das famílias. Legal. Além disso, né, só contribuindo, esses princípios eles foram identificados na história cristã, né, americana, na história da Constituição e da sociedade americana, por algumas historiadoras, e também no livro de Gênesis, né? E aí esses princípios também são identificados na criação e eles são identificados em tudo o que nós estudamos, em todos os fenômenos da natureza, na criação, em diversas áreas do conhecimento. Então, esses princípios, eles são recorrentes para a gente raciocinar a partir deles. Então, esse método, ele foi estruturado nos Estados Unidos. Justamente é importante a gente entender que esse método nasceu nos Estados Unidos por conta disso que o Fernando falou, por conta das famílias cristãs Uma indignação, né? que estavam indignadas com uma educação humanista. Sim. Porque a natureza dos Estados Unidos, né, se a gente for olhar historicamente, a Constituição americana ela foi estabelecida baseado em princípios governamentais, baseado em princípios cristãos. Sim. Bíblicos, né? Então, quando o humanismo começou a tomar conta de todas as esferas da sociedade, inclusive da educação, as famílias que tinham essa cosmovisão cristã enraizada, né, não só na questão na educação, mas na própria vida, integralmente falando, elas não se conformavam com uma educação que vinha da escola nessa cosmovisão humanista. Então, elas queriam uma escola que falasse a mesma língua da família, a mesma linguagem da família. Então, aí houve essa necessidade dessa parceria da escola, porque a igreja e a família sustentavam essa linguagem cristocêntrica, vamos dizer assim. Sim. Então, aí nasce esse movimento de escolas, né? Esse movimento de escolas baseada nessa cosmovisão humanista, né? E essa palavra cosmovisão, é importante a gente falar um pouquinho dela também, que é como a gente enxerga o mundo. Então, muitas vezes nós estamos dentro da igreja e nós temos uma cosmovisão humanista, porque o nosso conjunto de crenças, o nosso óculos, né, de crenças, de valores é humanista. Nossa lente, né? Nossa lente é humanista. Então, aí houve essa necessidade de uma escola que sustentasse essa linguagem da família, porque aí as crianças ficam em casa, aprendem, né, muitas vezes os princípios, aprendem baseado nos princípios, vão para a igreja e chegam na escola e são bombardeadas com muitas questões, e aí sim entra uma doutrinação, né, que é Sim. totalmente contrária aos princípios cristãos, e aí a criança fica ali titubeando, né, dentro daquilo que é contrário ao que a gente, como cristão, ensina em casa. Então, esse movimento começa nos Estados Unidos, de escolas de educação por princípios. Legal. Eu estava pensando um pouquinho sobre isso, né? Quando nós ouvimos falar de educação, muitas pessoas acreditam que a educação é neutra. Não, que não tem uma visão. Eu acredito, assim, no meu ponto de vista, né? Que todo professor, ele vai demonstrar na sala de aula no que ele crê. Sim. Vocês estavam falando um pouco sobre educação humanista e educação cristocêntrica. Então, a educação não é neutra? Quando eu coloco meu filho em uma escola, meu filho não está apenas aprendendo conteúdos, ele está aprendendo uma visão de mundo?
Nada é neutro, né? Nenhuma educação é neutra, nunca. Tá? Todas as vezes que você está no ambiente, aquela pessoa que está ali falando, aquela pessoa que está ali ensinando, no caso os professores, ele, ainda que de uma maneira involuntária, Sim. apesar de muitos fazerem de uma maneira proposital, né? Ainda que de forma involuntária, ele acaba expondo a opinião dele, ele acaba expondo a filosofia, as crenças. Então não existe educação neutra. Toda educação ela vai trazer um aprendizado e vai trazer também aquilo que o professor crê, aquilo que ele pensa. Então por isso a importância de nós termos convicção das escolas que nossos filhos estudam. Então se eu coloco ele numa escola onde os professores são humanistas, com certeza ele vai estar aprendendo através dos professores, e repito, ainda que de maneira involuntária, Sim. ele vai estar aprendendo uma cosmovisão humanista. Sim. Então, a educação, né, com toda a convicção, a gente se fala, a educação nunca é neutra. A cosmovisão do professor, a forma como nós entendemos, né? Por exemplo, o que eu penso do homem, qual é a minha cosmovisão sobre Deus, qual é a minha cosmovisão sobre família, quem é responsável pela educação. Numa cosmovisão humanista, por exemplo, a responsabilidade da educação não é da família. Sim. Numa cosmovisão cristã, a responsabilidade da educação é da família. A escola é secundária, a escola é parceira da família. Numa cosmovisão cristã, a educação pode ser terceirizada. A família não é responsável. Hoje... Humanista, desculpa. Hoje, a família se sente totalmente incompetente para educar o filho. E isso é uma cosmovisão totalmente humanista. Sim. Então, de uma forma totalmente... Então, essa cosmovisão, por exemplo, ela permeia todas as ações. E muitas vezes você vai para uma escola que não consegue falar com clareza qual é a filosofia que ela tem. Sim. E isso é muito perigoso, porque quando a escola não tem clareza da sua filosofia, da sua visão, cada professor vai fazer, vai permear através das suas ações a cosmovisão que ele tem, o conjunto de crenças e valores que ele tem. E hoje o relativismo permeia todas a cosmovisão humanista. Então a gente tem que estar realmente fundamentado. A gente fala de julgo desigual no casamento, mas na educação dos filhos, muitas vezes a gente está, como cristão, em julgo desigual também, né? Sim, é verdade. E você tocou num assunto legal a respeito do relativismo que há hoje na sociedade, né? E para as pessoas que nos escutam, e até mesmo uma curiosidade minha, qual que é a importância de um filho, de uma filha, estudar numa escola por princípios, né? Hoje, numa sociedade pós-moderna, onde até o pastor citou esses dias que na Europa eles já consideram uma era pós-cristã, né? Onde o relativismo, onde o homem é o centro, onde já não é mais... O evolucionismo já tomou conta, todos esses valores que a sociedade carrega, que vá contra os princípios bíblicos, né, que é ensinado nas escolas por princípios. Qual que é a importância de nós estarmos colocando nossos filhos numa escola bíblica, numa escola por princípios? Bem, nós falarmos disso parece que, né, como nós temos a escola, junto com a minha sogra, né, parece que nós estamos fazendo um merchan, mas na verdade é fundamental. Sim. Por quê? O tempo que as crianças passam dentro de uma escola é superior, muitas vezes, ao tempo que elas passam com os pais e também dentro da igreja. Então, os filhos que não estudam numa escola por princípios, eles acabam passando muito tempo com pessoas que têm essa cosmovisão humanista e vai crescendo e formando um caráter que vai ser dentro dessa cosmovisão humanista. Ele vai crescendo com essas ideias, com essas crenças. Então vai chegar um determinado momento onde ele vai estar ali com o caráter formado e ele vai estar mais velho, ele vai começar, por vezes, questionar o que os pais ensinam, o que a igreja ensina. Por quê? Porque lá na escola ele ouve outras coisas. Então quando ele passa a ouvir algumas coisas que estão fora daquilo que ele ouve em casa, que ele ouve na igreja, ele passa a questionar isso. Então é extremamente importante, é fundamental
né? A gente sempre fala num tripé que é a escola, a família e a igreja. Então é fundamental que nós estejamos dentro desse tripé, porque a chance de dar errado, se o filho está fundamentado numa cosmovisão cristã, ele vai estar ouvindo a mesma coisa em casa, na igreja e também na escola. Então a chance disso dar errado é muito pequena. Então Sim. a chance de nossos filhos crescerem e se desviarem dos caminhos do Senhor diminui bastante, porque ele não vai ter ninguém que vai estar ali no dia a dia incutindo filosofias humanistas, crenças humanistas, né? Então é fundamental. E um ponto importante, Davi, é que o relativismo, como o próprio nome diz, não trata com um absoluto. Então, quando uma criança está crescendo, né, na formação do caráter, ela precisa estabelecer convicções. Então, a família precisa entender, né, renovar a mente dela sobre a formação do filho, que enquanto o filho está crescendo e formando o caráter, esse caráter precisa ser formado a partir de absoluto. E os princípios, eles são absolutos, eles são atemporais. Então, quando a gente fala de relativismo, nós estamos falando de questões que elas são, amor, depende do que você está sentindo, depende do que você pensa, depende do que você acha. O amor para mim é uma coisa, para você é outra coisa. E quando a gente fala de princípios bíblicos, nós estamos falando de absoluto. Muito Coisas que têm a ver para a gente hoje e que são atemporais e que servem para qualquer pessoa, para qualquer época, que não muda, imutáveis, atemporais. Então, quando a gente está falando de que eu quero formar o meu filho, que ele tenha princípios cristãos, que eu quero formar o caráter dele baseado nesses princípios, por que eu tenho que acreditar nessa educação cristã dentro dessa parceria, desse tripé, escola, família e igreja? Porque eu quero que o meu filho tenha esse caráter formado dentro desses princípios absolutos. Então eu vou contra esse relativismo. Então eu não vou remar nessa maré do que cada um sente. Seja feliz, não importa. O que você sentir, você faz. Você pode ser o que você quiser, né? Sim, sim. Você vai ser o que Deus tem para você. Amém. Mesmo que isso exija esforço. Mesmo que você passe por dificuldades. É absoluto. Então, os princípios, eles são atemporais. Eles são absolutos. Eles são imutáveis. Então, essa é a principal questão. E hoje a nossa sociedade vive nesse fluido, nesse relativismo. Então, essa principal questão é do porquê que a gente precisa fortalecer essa parceria. Porque você fala de um absoluto, né, na família cristã, que realmente entende esses princípios, a igreja fala dos princípios cristãos, e aí chega na escola, ela é bombardeada de relativismo. Então ela não consegue ter essa convicção para formar esse caráter, que se não for formado baseado em absoluto, a gente vai acabar tendo uma geração que não vai ter essa firmeza de caráter, firmeza de propósito que a gente precisa, né? Muito bom. E Cláudio e Fernando, vocês estavam falando da abordagem que a educação por princípios utiliza. O que seria a EP, essa abordagem que vocês utilizam dentro da escola para ensinar essas crianças tanto a parte de conteúdo quanto também a parte de caráter, né, que é um dos pilares da educação por princípios, né? Bem, a abordagem de educação por princípios, ela chegou no Brasil, né? Eu acho que é importante hoje em dia. Eu falei que ela nasceu nos Estados Unidos, né? E aí, eu quero honrar aqui, né, a missionária Cida Matar, que em 1989, ela trouxe para o Brasil. Então, ela foi para os Estados Unidos em busca, né, de uma educação cristã consistente. Porque a gente tem vários colégios confessionais, né, mas ela buscava um método de ensino bíblico. Então, escola confessional, nós temos várias escolas confessionais que confessam uma crença. Então, nós temos... Então, um colégio confessional é um colégio que confessa uma crença. Mas ela buscava um método consistente, bíblico, que mudasse um padrão de raciocínio.
E aí ela foi para os Estados Unidos conhecer essa abordagem, passou um ano numa dessas escolas que utilizavam esse método, estudando ali, debruçada nos materiais, vivenciando ali na escola, né? E aí veio para o Brasil, preparou durante um ano uma equipe e fundou a primeira escola de educação por princípios aqui no Brasil, em Belo Horizonte. E aí, depois disso, depois dessa escola, outras igrejas, outras famílias começaram a buscar, né, ter interesse nesse método diferenciado. Então, além da escola ser confessional, ela utiliza um método diferenciado. O que é esse método? É um método que ele parte do raciocínio sobre verdades bíblicas. Então, nós fundamentamos todo o conhecimento a partir de verdades bíblicas. Então, é um método que nós fundamentamos a Bíblia em todos o currículo. Então, nós raciocinamos todo o currículo educacional, tudo aquilo que a gente vai aprender é fundamentado nesses princípios, que dentro do método nós temos 7, não significa que nós só trabalhamos esses 7, Sim. né? Mas de uma forma bem prática, né? Nós temos ali 7 princípios que foram identificados em Gênesis, 7 princípios governamentais, que esses princípios, a recorrência desses 7 princípios, né? Em todo o currículo que nós trabalhamos, eles se tornam padrões de pensamentos. Então, a ideia é trabalhar a renovação da mente. A ideia é você trabalhar essa formação da cosmovisão cristã. Então, o método, a abordagem é isso. Essa abordagem é considerada uma abordagem pedagógica, né? É considerada uma abordagem de ensino, e ela tem, né, para os pedagogos que nos ouvem, uma linguagem mais técnica, ela tem uma base filosófica, uma base metodológica e uma base curricular. Muito legal. A Aline, ela já tá mais assim, Eu contextualizada. vou fazer umas perguntas para a Aline aqui. A Aline poderia até ajudar nas respostas, mas eu que tô bem fora do contexto. Vamos colocar assim, por exemplo, eu tô tendo o seu filho vai ter uma aula de matemática. Como que seria a abordagem de princípios numa aula de matemática, por exemplo? Só tem número, né? Como que vai... Como que utilizaria ali a palavra, a escritura sagrada, para contribuir numa aula de matemática, de ciência, de português? Pra Patrícia A Patrícia ia gostar de responder Cadê a essa. Patrícia? Alô, Patrícia? Qual que é? Usa ali Gênesis para apresentar a matéria? O caráter de Deus, né? Sim. O caráter de Deus se manifesta na ordem. Quer falar, Fê? Então, no método, a Bíblia, ela é a fonte de pesquisa em todas as disciplinas do currículo. É verdade. Sim. Então, a gente sempre relaciona de acordo com a condição, porque nem tudo, né, a gente consegue relacionar para não ficar tão forçado o estudo do método. Mas a Bíblia, como fonte de pesquisa, a gente relaciona alguns conteúdos que estão dentro do currículo com a palavra de Deus. Então, quando a gente vai trabalhar matemática, os alunos vão aprender sobre adição, por exemplo. Então, a gente consegue fundamentar o termo adição de uma maneira bíblica, né? E aí, já falando um pouco, o carro-chefe da abordagem educacional por princípios é a pesquisa a 4 passos. Sim. Né? Então, como que a gente fundamenta biblicamente os conteúdos? A gente pega as principais palavras daquele conteúdo, faz a definição dessas palavras, porque o método ele é tradicional, então hoje nossos alunos eles definem ainda as palavras. Então, quando a gente vai estudar um teorema, você vai estudar um teorema de Pitágoras ali, ele nem sabe o que quer dizer teorema. Sim. Então a gente precisa definir, fazer a definição da palavra, para ele, a partir disso, começar a compreender o que é um teorema. E aí, depois da pesquisa da definição, a gente faz a fundamentação bíblica. A gente sempre busca um texto bíblico que a gente consiga associar ao que ele está sendo estudado. E sempre existe.
Tá? Sempre. Sempre existe. Isso é o papel fundamental dos nossos professores. Que legal. A sacada dos professores é buscar um texto bíblico Você que ele pesquisa, consiga né? fundamentar aquilo que ele está estudando. E aí, depois dessa fundamentação, tanto da definição de palavra quanto a fundamentação bíblica, vem o raciocinar. E aí, qual que é a ideia do raciocinar? Ele pensar biblicamente e trazer ali para a vida dele, Identificar os princípios, né? identificar um dos 7 princípios, ou 2, né? Não é, nós trabalhamos com 7 princípios, mas determinado conteúdo ele consegue relacionar, né, raciocinar ali de uma forma bíblica com um único princípio, com 2. Né? Então, ele traz o conteúdo e relaciona Só com algum princípio. Quando eles estão pesquisando a palavra-chave do conteúdo, por exemplo, só para você ter uma ideia, tem aluno que entra na escola, não sabe nem manusear um dicionário. O método, ele é um método de pesquisa. Então, um método traz muito essa questão da pesquisa, né, do aluno ser pesquisador. Então, às vezes, os alunos mais antigos, quando eles estão fazendo essa pesquisa de palavras, eles já começam a identificar princípios. Sim. Olha, aqui tem o princípio de individualidade, aqui tem o princípio de soberania. Então, eles já começam a identificar princípios, raciocinam por princípios. Você já vê que a mente deles como eu disse, né, já tem aquele padrão de pensamento por princípios, né? E aí eles vão, como o Fernando tá falando, né? Muito legal. E eu não sei quem tá nos ouvindo aí, mas eu tô muito curioso para saber que princípios são esses. Os 7 princípios. Quais são esses 7 princípios? Só para entender um pouquinho com mais clareza, por exemplo, quando a gente trabalha com uma definição de um quadrilátero, por exemplo, aí você vai definir o que é um quadrado. Aham. Tem uma definição específica, né? Um quadrilátero com 2 pares de lados paralelos, e eles têm ângulos retos, né? São todos congruentes, e também os lados são congruentes. Isso é uma definição específica de um quadrado. Essa definição está relacionada só ao quadrado. Então a gente consegue raciocinar biblicamente através do princípio de individualidade, porque isso é algo específico dele. Assim como o Senhor nos fez cada um diferente, ali na matemática, cada forma geométrica também tem a sua própria definição, os seus próprios... Calma aí, você corta isso, mas... Fugiu a palavra. Tem as características. Cada forma geométrica tem suas próprias características. Sim. Assim como nós, seres humanos. Sim. Então, eles aprendem ali o princípio um dos princípios é o de individualidade, que eles aprendem a respeitar a individualidade do outro. Né? Às vezes eu sou melhor em matemática, a Cláudia é melhor na questão pedagógica. Então, não quer dizer que eu sou melhor que ela ou ela é melhor que eu. Né? Nós temos as nossas habilidades. Então, isso está muito relacionado a um dos princípios. Mas nós trabalhamos com 7 princípios. Vamos lá, Aline. Autogoverno, aliança. Olha, tá testando a professora Mudou aqui. o hein? podcast. Autogoverno, aliança, semeadura e colheita, soberania, princípio de individualidade. Deixa eu lembrar os outros 2. Caráter e falta um. Sempre Mordomia. fica Já mordomia. falou? Mordomia. Então, por exemplo... cada Não, eu tenho que Sempre- escutar eu isso sempre- direto. Eu falo Ó, sempre pra ele. Então, por exemplo, tem uma plaquinha aqui na rádio, assim, ó. Antes de sair da sala, certifique-se que tudo está desligado e no seu Se devido pedir- lugar. Mordomia. Tô aprendendo aqui. Muito legal. Mas tem Que vários beleza. pais que chegam na escola e falam assim: gente, meu filho virou pra mim e falou assim: pai, tá faltando princípio de mordomia aqui no seu guarda-roupa. Que bacana, Eles muito bom. aplicam os princípios. É isso que o próximo passo, né, que o Fernando tá falando dos 4 passos, é o de relacionar. Então, essa é uma metodologia que ela não fica na teoria. Os próprios passos da metodologia, ela faz com que o aluno traga o que ele aprendeu para a vida dele. Então, o terceiro passo, ele tem que relacionar aquilo que ele está aprendendo com a vida dele. Sim. Então, o que isso tem a ver com a sua vida? Aplica isso para a sua vida. Onde você vai aplicar isso na sua vida, né? E aí faz o registro de próprio punho. Então, eles são produtores de texto, né? A ideia é que eles façam uma produção textual para que essa aprendizagem se torne ativa. Então, eles não são só consumidores, preenchem coisas ali. Então, eles têm que produzir. Então, é uma metodologia que
ele tem que ser ativo ali, né? O cérebro, né? O aluno vai... Sempre exercitando, né? Sim. E como que vocês abordam esses princípios no ambiente escolar? É apenas na questão acadêmica? A criança precisa saber que tem que ter mordomia. Ou, por exemplo, na questão do cotidiano. Você que vai responder. Não, eu posso até falar um pouquinho disso, porque quando eu entrei no ProSaber, há uns quase 3 anos atrás, eu lembro que a Cláudia e o Fernando falavam sobre isso. Não, porque as próprias crianças já compreendem quando você pergunta qual princípio faltou aqui. A criança mesmo já fala, ai, faltou autogoverno. Eu não tive autogoverno com meu amiguinho, e eles vão compreendendo. Mas como que os professores fazem isso dentro do ambiente escolar? Porque a gente sabe que na sociedade aqui fora, na questão nessa visão humanista, você não pode repreender o aluno, você não pode muitas coisas. Isso. E como que o professor faz isso para tratar o caráter desse aluno para ele se tornar semelhante a Cristo? E é interessante porque o próprio aluno já compreende, nós temos uma autoridade na sala, né? Olhando para a Bíblia, através dos princípios também, né, já consegue entender um pouco melhor ali os princípios e adequar na sala de aula, né? O nosso objetivo maior é formar pessoas autogovernadas, né? A ideia não é que eles dependam de um governo externo. O cristão, ele tem que ser autogovernado por si, né? É assim, ele tem que conhecer a palavra e ele não tem que ter alguém que fique ali mediando e falando o que ele tem, o que ele não deve fazer. Então, nós temos uma ferramenta dentro do método que chama Constituição de Sala, né? Então, assim, a escola tem as ferramentas com muita clareza de como se funciona, né? As regras de bom funcionamento, assim como a palavra de Deus, assim como os 10 mandamentos foram dados ao povo, né? Então, a gente precisa ter as regras claras, e a partir dessas regras, nós precisamos ter autogoverno. Então, os alunos, eles precisam entender as regras, e então, uma fala clássica ali do ProSaber. Olha, quanto mais autogoverno você tiver, menos governo externo você precisa. Então, se você tiver autogoverno, eu não preciso ficar falando o que você deve e o que você não deve fazer. E é interessante porque o aluno consegue levar isso fora da escola, né? Por exemplo, ele vai sair para o mercado de trabalho já sabendo se comportar no trabalho, né? Tendo autogoverno. É a visão da escola, né? A visão é fazer com que os alunos... É um preparo já, né? Ali da escola ele está no ambiente fechado, é até mais fácil para a gente, né? Porque tem toda a questão de regras, de princípios. Então, a mesma ideia é o cristão dentro da igreja, né? Dentro da igreja é muito fácil ser cristão. Então, a ideia da aplicabilidade dos princípios dentro da escola é bem tranquilo. Mas a ideia é que eles levem essa aplicação no dia a dia de cada um. Então, né, às vezes eu dou um exemplo para eles, eu ando muito de moto, e às vezes eu levo umas fechadas, e ali eu preciso de autogoverno. Porque Muito autogoverno. Muito autogoverno, porque de carro também. Às vezes coloca minha vida em risco. Então, eu como cristão, tenho que ter esse autogoverno e me comportar como um cristão. Sim. Eu não posso ir lá e xingar a pessoa, ir lá meter o pé no retrovisor da pessoa que me fechou. Então, a ideia é fazer com que os nossos alunos apliquem esses princípios no dia a dia. E isso está em toda a esfera da vida dele. Então, um cuidado com o brinquedo. Né? Por que ele tem que ter cuidado com o brinquedo? Porque os pais trabalham duro para conseguir aquele dinheiro. Então, ele precisa ter mordomia com as coisas dele. Né? Nós somos mordomos fiéis do Senhor. Então, a ideia é que nossos alunos se tornem mordomos fiéis. Né? Porque ali ele vai estar honrando os pais. Quando ele cuida do brinquedo dele, é uma forma de honrar os pais. É uma forma de não, né, desperdiçar o dinheiro que foi ganho com bastante dedicação dos pais, com bastante trabalho. Então, a aplicabilidade dos princípios, que é a visão final, né? O final é eles conseguirem aplicar isso no dia a dia deles. Eu tenho uma ex-aluna que falou um dia para mim: Cláudia, eu fui para a faculdade e eu não conseguia parar de pensar nos princípios. Eu falava, o objetivo atingido. É para impregnar, virar um padrão de pensamento. Isso é um né? caso de sucesso, né? Quando eles conseguem aplicar isso numa faculdade, É verdade. né, que a gente sabe hoje como são as faculdades, você vê que foi incutido, né, e foi, ele conseguiu
colocar aquele óculos de Deus, né? Conseguiu ter a cosmovisão cristã e mesmo diante de situações totalmente adversas ao que acontece dentro do ProSaber, ela conseguiu ali pensar de uma maneira bíblica, através dos princípios. Virou um padrão de pensamento, né? E a Aline falou uma coisa importante, que é como os professores conseguem trabalhar isso não só na lição, porque aí é o que a gente fala, né, da cosmovisão. Primeiro que o professor não consegue ensinar o que ele não vive. Sim. Então, a gente chama o professor de currículo vivo. Então, o professor tem que viver o princípio. Porque aí, em qualquer momento, ele vai conseguir fazer essa mediação e trabalhar esse autogoverno do aluno. Incentivar ele sempre a ter autogoverno. Então, enquanto a gente vê na sociedade, né, que cada vez quer se criar mais lei, dentro de uma cosmovisão cristã, a ideia é você cada vez fazer menos lei e a pessoa ter cada vez mais autogoverno e ciência, né, daquilo que já existe e que ela precisa respeitar para o bem dela. E Sim. para o bem do convívio, né? Então, a ideia é essa, é aplicar esses princípios e ela ser responsável por ela, pelo outro. E eu tava pensando um pouquinho, desculpa citar, né? Muitas pessoas acham que a criança ela não tem capacidade de compreender. E uma coisa que eu aprendi no ProSaber, e eu falo isso para todo mundo aqui, tanto na igreja, falava muito pro Davi, é que as crianças são pecadoras, pequenas pecadoras, né? E elas precisam ser trabalhadas. Esse momento do caráter dessa idade é muito importante. Então, se nós não trabalhamos isso, se nós não instruímos, deixamos a criança, não, ela vai decidir o que ela pensa, o que ela age. Ela precisa de uma instrução, por isso dos princípios, por isso de tudo que vocês estão falando. Porque eu vejo, por exemplo, agora eu estou na educação infantil, e as crianças com 4 anos já conseguem compreender muitos dos princípios. Até na lição, por exemplo, eu conversando com eles sobre as letrinhas, eles compreendem que cada letrinha tem um som, cada letrinha tem uma forma de se escrever. Então, é o princípio de individualidade. Deus nos criou diferente, assim como cada letrinha é diferente uma da outra. E juntas, elas formam sons, enfim. Então, é muito legal porque a criança consegue compreender isso tanto na questão acadêmica quanto no dia a dia dela, né? Você vê, Aline, uma questão muito importante que você disse, né? Quantos cristãos têm uma visão humanista da criança? Porque você achar que a criança... Então, qual é a visão cristã da criança? A criança é pecadora. Hoje, a cosmovisão humanista é o quê? Que a criança é um mini adulto, que a criança é inocente, que a criança é influenciada pelo meio, que se você mudar a criança de escola, que se você mudar a criança de companhia, é o externo que influencia o interno. E a cosmovisão cristã você tem que mudar a criança de dentro para fora. A criança é pecadora, e se ela tiver um encontro com Jesus, ela muda o coração, e aí não importa, ela vai fazer diferença, né? Então, assim, óbvio que se a gente trabalhar esse caráter, né, de forma consistente, como nós dissemos, essa parceria, ela vai fazer diferença depois que ela tiver essa formação. Mas olha o que você disse, né? E quantos cristãos podem se chocar com isso? Muitos. Quando você fala assim, a criança é pecadora. Meu filho, Não. de 3 anos... Jamais. Imagina! Não, sim, você precisa fazer apelo. Você pode falar sobre mentira com ele, né? Então, assim, olha como a nossa mente precisa ser renovada. Às vezes você fala, não, meu filho é inocente. Não, meu filho não faz isso. Né? Então fica dando desculpas. Então, sim, nós precisamos tratar e falar sobre princípios e falar acerca das coisas, dos princípios da palavra. Eles entendem, sim, e podem ser transformados, podem, né, ter entendimento, podem tomar decisões desde pequeno, né? Verdade. Muito legal. E, por exemplo, um dia eu tava vendo que a Aline tava preparando uma aula a respeito da reforma protestante, né? Dia 31 de outubro. Crianças. E eu acho isso incrível, trazer isso pra dentro do ensino, maravilhoso. Sim. Uma vez também eu fui lá na escola tocando louvor, eu falei, meu Deus, nunca vi isso. Que ambiente é esse? Eu nunca vi isso. Erudição.
Então você não vai rebaixar o nível nivelar das por crianças. baixo. É. A ideia é o contrário, né? Nós temos o propósito de tornar nossos alunos eruditos, Sim. sempre nivelando por cima. Então, a educação por princípios, Eleva. né, ela eleva o nível acadêmico. Tanto que nós trabalhamos com 2 linhas de pensamento no ProSaber, que é a formação do caráter cristão e a excelência acadêmica. Né, muitos acham que uma escola por princípios ou uma escola confessional, às vezes, são escolinhas como se fosse uma escola dominical. É uma extensão da escola dominical, extensão né? da igreja, uma escola dominical. E, na verdade, não. Né? Nós temos preparado nossos alunos na questão acadêmica para entrarem nas melhores universidades. É óbvio que isso depende muito do aluno, né? Boa parte, inclusive, depende dele, né? Do esforço, da dedicação, mas o que a escola traz é a necessidade disso. Então, um aluno no ProSaber que não presta atenção na aula, que não faz lição, que não se dedica, ele não consegue acompanhar e por vezes, alguns até saem da escola, buscam uma escola um pouquinho menos exigente, né? E nós, como cristãos, deveríamos pensar exatamente o contrário. Sim. Então, né, para nós nos parecermos cada vez mais com Cristo, nós precisamos nos esforçar a cada dia. E a gente consegue levar isso para a parte acadêmica também. Então, nós somos um colégio forte academicamente. Sim. Né? Quem convive ali com a gente sabe que não é fácil, é puxado, bem puxado, porque nós, como cristãos, temos que fazer a diferença. Um dos propósitos é nós gerarmos líderes na sociedade. Então, se nossos alunos forem bem informados, eles vão atingir cargos mais elevados dentro da empresa, dentro das questões políticas. E quanto mais elevado for nosso cargo, mais diferença e mais influência a gente consegue ter sobre a vida das pessoas, né? E por ser uma educação bíblica, falando de fé agora, a palavra de Deus fala pra gente estar sempre prontos a dar respostas em relação aos questionamentos da nossa fé, né? E muitas pessoas que estão nos ouvindo que podem pensar assim, então eu vou estar colocando meu filho, estarei protegendo ele dentro de uma bolha para que ele não tenha confronto, para que ele não seja confrontado pelas questões do mundo. Seria isso? Então, qual que é a importância desse preparo na questão da fé, na questão bíblica das crianças também, no futuro acadêmico, né? Porque sabemos que o ambiente acadêmico também é sempre um confronto à nossa fé, né? Em muitas universidades. Isso é um grande engano, né, das famílias achar que colocar numa escola cristã vai estar colocando numa bolha. Eu estava conversando com a Cláudia e qual é o grande erro, né? Vou pôr ele numa escola com uma visão humanista, porque ali ele vai viver as coisas do mundo e ele vai saber se defender, vai saber se colocar. E, na verdade, isso só é feito depois que o seu caráter estiver formado. Então, você pega uma criança, um adolescente, que não está com o caráter ainda formado, ele vai titubear. A palavra do Senhor nos instrui que as más companhias corrompem os bons costumes. Então não adianta achar que seu filho é um super crente e ele vai conviver no meio de pessoas que só fazem coisas que não tem a ver com a Bíblia, não tem a ver com a palavra, que são atitudes pecaminosas, e ele vai entrar ali e todo o grupo vai se converter. Eu acredito que de uma questão de probabilidade é mais fácil, né, as crianças se desviarem dos caminhos do Senhor, sim, porque ali ele vai ser uma minoria. O cristão hoje no ambiente escolar humanista, ele é uma minoria. Sim. Tanto nós temos assim casos de alunos que eles não conseguiam professar a própria fé dentro de outras escolas, alunos que chegam no ProSaber. Por quê? Porque ali existe um ambiente que, se ele professar a fé dele, ele vai ser o diferente, talvez seja o ridículo da turma. Então, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, o ideal é que ele esteja, sim, numa escola cristã, né, por princípios, porque ali ele vai ser forjado, né, assim como o ferro é forjado no fogo, né, o caráter de uma criança é forjado pelo confronto, pelo ensino. Sim. Então, a partir do momento que ele tenha uma formação de um caráter cristão, mas o detalhe precisa estar com o caráter formado. E isso leva tempo, ele já vai estar no início da fase adulta. Aí sim ele vai estar preparado para ir para uma universidade e se posicionar como cristão.
Então, hoje as universidades aqui da região, você pega uma federal aqui do ABC, a Mauá, a FEI, ela tem grupo de cristãos ali dentro. Sim. Existe até um grupo bem renomado de cristãos dentro das universidades, onde eles fazem reuniões, fazem cultos no intervalo dentro da universidade. Então ali sim ele consegue se impor como cristão, e ele, se ele estiver firmado na rocha mesmo, né, ele não vai titubear. Ele pode frequentar um ambiente que é desfavorável, a gente sabe que é desfavorável, mas ali eles colocam como cristão, e ali ele pode, já com esse caráter formado, ele pode ser luz, né, em meio às trevas, mas necessita de muito tempo para isso. Então, na verdade, é um grande risco colocar o teu filho num ambiente que, né, que tem essa cosmovisão humanista, junto com pessoas que não são cristãs, porque, né, nós sabemos que a Bíblia, ela é a verdade absoluta. Então, Sim. se o Senhor nos instrui que as más companhias corrompem os bons costumes, é isso que vai verdade. acontecer. A Aline, uma vez ela falou pra mim que um dos pilares da educação por princípios é o caráter e a excelência, né? A pessoa saindo ali do colégio, ela já estaria com seu caráter formado para exercer com excelência aquilo que é o chamado e a carreira, a profissão dela, né? E esse seria o objetivo da educação por princípios, porque, por exemplo, a gente compreende que quando a criança, jovem, está dentro do colégio, tem todo um respaldo espiritual ali, tem a questão que nós estamos confrontando. Então, o objetivo da educação por princípios, na vida desse jovem que sai da escola, ali no 3º ano do ensino médio, qual seria o objetivo? Por exemplo, é só, como o Davi acabou de falar, a questão dele ser um cristão ou sair de lá sabendo os princípios. Qual é o objetivo de quando esse jovem vai para a universidade? Porque ele vai ser confrontado. Então, ele preparado, como você falou, preparado espiritualmente. Você poderia falar um pouquinho mais? Vocês poderiam falar pra gente? Bom, a missão do ProSaber é formar uma geração com uma cosmovisão de indivíduos instruídos de sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que façam a diferença onde estiverem. Acho que a nossa principal missão, em parceria com a família, então a família precisa ter esse entendimento, né, que o que a gente precisa fazer, né, ter essa base da excelência acadêmica e da formação do caráter. Então, acho que qualquer pai cristão quer primeiro que o filho tenha temor do Senhor. É. Então, acima de tudo, o que você quer? Que seu filho tenha o caráter de Cristo. E eu vou falar como mãe, né? O que eu quero? Eu quero que o meu filho seja aquilo que Deus tem para ele. Amém. Então, o que nós como escola precisamos? Equipar essa criança, esse adulto, esse adolescente, esse jovem, e aquilo que ele entender que é o plano de Deus para a vida dele, ele já estar pronto, como Davi disse. Então, Deus tem para ele uma carreira política, ele vai ser um médico, um advogado, um professor, um pastor, um missionário. Então, o que Deus tem para ele, a vocação que Deus tem para ele tem que entender, ele tem que estar aos pés, né, da cruz para entender, discernir. E aquilo que Deus chamar ele para fazer, ele tem que fazer com excelência. E essa excelência está implícito o caráter e o acadêmico. A gente sabe hoje que tudo que ele for fazer, ele precisa ter excelência acadêmica. Quantos missionários não são chamados através da sua profissão hoje? Verdade. Então a gente tem esse entendimento. Então não adianta também eu ter só um bom caráter. Eu tenho que falar uma segunda língua com excelência, eu tenho que ter a formação acadêmica. Então essa é a visão da escola. É isso que nós queremos, que quando ele sai ali da 3ª série do ensino médio, ele esteja apto. Onde Deus falar, você vai entrar, vai abrir essa porta, seja numa faculdade federal ou não. Olha, você vai para um seminário, eu vou te mandar para um intercâmbio, ou você não vai fazer isso agora, esse é o seu tempo. Ele tenha discernimento para ouvir. Então, primeira coisa é o temor do Senhor. E depois, atender o chamado daquilo que Deus tem para essa família.
Eu acho que isso é o desejo de qualquer pai cristão, Sim. né? Muito bom. E o temor, a sabedoria está no temor do Senhor, né? Vamos fazer um break? E vocês perceberam que o papo aqui tá muito mais pedagógico, intelectual, tirando a minha pessoa, né? Mas vamos fazer um break, tomar um cafezinho e logo, logo voltamos aqui com um pouquinho mais, falando um pouquinho do Pro Saber. E temos muitas perguntas aqui do pessoal. Então fique um pouquinho mais agora com a música Sou Feliz com Jesus, o institucional aqui da nossa igreja e dos nossos ministérios. Não saia daí, fique conosco que já já estaremos de volta. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Embora me assalte o cruel Satanás, que ataque com vis tentações, ó sim, certo estou, mesmo em tais provações, em Jesus acharei força e paz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Jesus, meu Senhor, ao morrer sobre a cruz, livrou-me da culpa e do mal. Salvou-me, Jesus, ó Messias sem igual. Sou feliz, hoje vivo na luz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida é o anseio do meu Salvador. Em breve virá me buscar, e então lá no céu vou pra sempre morar, corremidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A Batista do Calvário
é um projeto de Deus para a família e quer que todos os seus ministérios espalhem as boas novas de Jesus Cristo. Pois Jesus é a resposta para todas as necessidades humanas. Somos discípulos de Jesus e Ele quer nos usar para trazer pessoas para o teu reino. Fomos chamados para mostrar o amor de Deus ao mundo doente e ferido. E cada um de nós faz parte do plano de Deus. Somos peças essenciais para o propósito de Deus na Terra. Estamos cada vez mais conectados, mas menos ligados uns aos outros, pois falamos com pouca convicção sobre o amor de Deus para o mundo. Cada ministério da Batista do Calvário foi criado com a missão de aproximar as pessoas e suas famílias da palavra que salva e edifica. A apresentar e incentivar a vocês iniciarem a melhor experiência de suas vidas, que é o amor de Deus. É assim que vamos ganhar vidas para Jesus, e é para isso que existimos. Temos a necessidade de ganhar vidas. Somos os ministérios da Batista do Calvário e somos um só corpo. Nossa meta é apresentar o amor de Deus para o mundo. Você sabia que a Igreja Batista do Calvário tem um ministério para casais? Relacionamento, qual é fácil? As pessoas nunca são iguais e têm opiniões e comportamentos diferentes. Isso é natural e faz parte da essência do casamento, que é compreender as diferenças entre as pessoas e aceitar que cada um pensa de uma forma diferente da outra. Todos nós temos muitos defeitos, mas 1, 2 ou 100 defeitos podem ser comparados ao fato de sermos amados, de saber que existe alguém que está ao seu lado para tudo, que daria a vida por você? Alguns defeitos, como agressão, seja ela qual for, devem ser perdoados, mas não devem ser aceitos. Mas muitos outros defeitos que temos devem ser relevados, pois somos seres humanos, cheios de pecados e defeitos. O desafio do casamento não é encontrar alguém igual a nós, ou sem defeitos, manias que não gostamos, ou atitudes que não concordamos. O maior desafio é amarmos, sermos amados e sabermos que somos diferentes, mas que conseguimos, por amor, superar as diferenças. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Deus ama a família e a aliança que Deus construiu entre vocês não pode ser quebrada. A luta diária de um casal deve ser pelo amor, a compreensão, companheirismo e pelo respeito, pois quando nos unimos, nós nos transformamos em uma só carne e devemos ficar no centro da vontade de Deus, que está em Sua palavra. O Ministério Bem Casados nasceu dentro do propósito da Igreja Batista do Calvário, que é ser um projeto de Deus para toda a família. Nossa busca incessante é apresentar alternativas para que o amor que fez com que vocês estivessem juntos no passado não se apague no futuro. Venha conhecer o nosso ministério e dê uma chance para Deus mudar a história de vocês. Você sabia que a Batista do Calvário tem um espaço totalmente voltado a bebês, crianças e adolescentes? Inclusive com um espaço exclusivo para crianças com necessidades especiais? O Ministério Me Eduque é a continuidade da essência da igreja, que é um projeto de Deus para a família. Temos uma estrutura com pessoas capacitadas profissionalmente e espiritualmente para cuidar do seu maior patrimônio na terra, que são seus filhos. Ensinar a eles a palavra de Deus e o comportamento cristão desde o berçário é o nosso propósito. Enquanto você e sua família louvam e adoram ao Senhor, esses homens e mulheres abençoados que Deus colocou na frente do Ministério Me Eduque cuidam com todo o carinho de seus tesouros, ensinando a palavra de Deus com muito amor, carinho e atenção.
E mamães, papais irresponsáveis, fiquem tranquilos, porque além de todos serem muito bem tratados, eles estão bem seguros e se uma das tias necessitarem de sua ajuda por algum chorinho ou qualquer coisa parecida, vocês serão comunicados rapidamente. Fazemos tudo para que as nossas crianças cresçam alimentando-se da palavra de Deus. Ensina a criança no caminho em que deve andar e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Essa é a Igreja Batista do Calvário, um projeto de Deus para a família. Somos do Calvário, somos do Calvário, somos Batista do Calvário. Você está ouvindo Calvário Web Rádio. Fala. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Muitos vão orar e querem encontrar alguém que garanta uma a paz nos corações. Não há o que temer, embora o medo exista em nós, mas a fé nos faz mover montanhas com poder. Pode um milagre enfim acontecer quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais irá matar.
É isso aí, somos Batista do Calvário. Batista do Calvário e Calvário Web Rádio, tocando o que toca em você, tocando o que toca no seu coração. Vamos retomar esse papo gostoso, esse Muito bate-papo bom. que tá muito bom, edificante. Então, eu gostaria de soltar uma pergunta do nosso pastor querido aqui da Mocidade, que também trabalha em educação por princípios, o pastor João. Ele mandou um áudio aqui no WhatsApp. Vou soltar aqui, hein, galera? Graça e paz, queridos ouvintes do Fala Sério, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o pastor João. Quero deixar o meu abraço aí para o Davi Cauno e para a Aline Marques e também deixar uma pergunta para os meus companheiros aí, o Fernando e a Cláudia. Fernando e Cláudia, como surgiu o projeto de uma escola por princípios no coração de vocês? Foi por meio dos familiares? Como que surgiu esse projeto? Conta pra gente aí, fala sério, Deus abençoe vocês. É isso aí, pastor. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui abraço, pastor no João. programa Fala Sério. Um abraço, pastor. E fica aí a pergunta do nosso pastor João. Ai, meu Deus, quantas horas nós temos? A história é longa. Obrigada, pastor querido. Bem, como eu falei, né, a nossa história bem perto da nossa conversão familiar, né? Nós estávamos saindo de uma falência como família e também ali no meio da nossa conversão como família. Então, na verdade mesmo, esse projeto nasceu no coração de Deus e ele nos encontrou, né, para entregar esse projeto nas nossas mãos. Então, a nossa família toda, né, eu desde 9 anos falava já que queria ser professora quando crescesse. E a minha mãe, Deus foi conduzindo ela é psicóloga, né? E logo que ela terminou a faculdade, ela já trabalhava num núcleo de pesquisa dentro da universidade. E ela entendeu que ela deveria trabalhar também dentro de uma escola. E minha irmã também era professora. E a minha irmã foi trabalhar no ProSaber, que era uma escola que já existia, mas não tinha nada a ver com o que o ProSaber é hoje. E o ProSaber existia e era a escola já de uma família que tinha montado a escola para educar os filhos. E na ocasião, o dono do ProSaber queria vender a escola e a gente estava ali no meio de uma falência. Eita! E aí a minha irmã falava assim, minha mãe tem o sonho de ter uma escola. E aí o proprietário disse, então diz para sua mãe vir aqui que essa escola vai ser dela. E a gente não tinha a menor condição na época, né? E aí minha irmã chegava em casa e dizia isso e a gente falava, não vai ser nem um pouco possível. Mas aí Deus preparou, né, da gente poder estar ali e aí com os recursos que ainda a gente tinha, consegui comprar a escola como família. E aí em 1998 nós compramos o ProSaber e mal a gente sabia o que vinha pela frente, né? Nós compramos a escola ali, eu estava terminando a faculdade de pedagogia, minha irmã também estava fazendo a faculdade de pedagogia, assumimos a escola e hoje a escola tem 25 anos. Em 2003 a gente entendeu a identidade da escola, a visão do colégio. E aí a gente entendeu realmente a proposta da escola, a educação por princípios cristãos. Estampamos ali, quando mudamos a primeira vez de local, estampamos no muro educação por princípios cristãos. Nos envolvemos ali com a ESEP, né? Nos associamos à ESEP, que é uma associação de escolas cristãs de educação por princípios. Na ESEP, que nós temos toda a formação para trabalhar com esse método, né? E ali nós começamos a viver muitos milagres, né? Desde contratação de professores, matrículas de alunos, porque muitos pais não queriam, né, essa metodologia para os filhos. E ali a gente começou a viver muitos milagres mesmo. Em 2003,
Aí a escola tem uma história assim muito linda, né? Até a música que vocês tocaram tem a ver com um momento muito importante do ProSaber em 2011, onde a gente estava vivendo um momento muito difícil. A gente até achou que a escola ia fechar, mas a gente tinha uma convicção muito grande que Deus tinha um propósito, né? Deus tem um plano com essa próxima geração, e a escola existe por causa da próxima geração, né? Então a gente entendeu que a escola só ia fechar se Deus quisesse. E aí Deus fez um milagre muito grande, né? Que foi a nossa segunda mudança para o prédio que nós estamos hoje. Deus fez um milagre ali naquele ano, em 2011. Nós mudamos para o centro onde nós estamos hoje, com a ajuda dos pais. Foi um mover muito grande. As crianças oraram. Foi uma campanha assim que moveu toda a comunidade ali daquela época. E aí nós estamos hoje ali no ProSaber. Foi um divisor de águas na nossa história. E aí, hoje, né, depois de 25 anos, a gente pode dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. E Deus é o maior interessado. Eu sempre falo isso. O ProSaber só existe porque Deus tem um propósito com essa próxima geração. Ele precisa, né? Ele quer formar uma geração diferenciada. E aí nós nos colocamos ali à disposição junto com uma equipe maravilhosa Glória a Deus. que também entende essa visão. Que bênção. E tem vários professores aqui da Igreja Batista do Calvário lá no ProSaber, né? A igreja tá enchendo lá no ProSaber. E uma dúvida, onde o ProSaber se localiza? Caso alguém queira conhecer, vocês já podiam falar o endereço pra gente, por favor? Sim. Se tiver contato, Instagram, né? Contato, Instagram, WhatsApp. E hoje nós estamos localizados no centro de Santo André, na rua Coronel Francisco Amaro, número 91. Temos o nosso Instagram, quem puder nos seguir lá. Quem quiser saber mais sobre o ProSaber é só seguir nosso Instagram, @colégio_ProSaber. Né, nosso dia a dia, todos os eventos, tudo que nós temos feito, nós temos publicado nas nossas redes sociais. Tem também nosso site, prosaber.com.br. Mas hoje o carro-chefe é o Instagram. Também nosso telefone, o WhatsApp, quem quiser saber um pouco mais, é 97508-9838. Muito bom. obrigada. Muito legal. Então, se você tiver interesse, contate aí no direct do Instagram, no WhatsApp que ele passou também. E vai ser uma benção. Vai. Então, tem alguns professores lá do ProSaber que mandaram algumas perguntas. Vamos ver se eles vão ser advertidos. Depois você Uma conversinha na sala do Fernando. O Ale, o professor de Educação Física lá no ProSaber, mandou uma mensagem aqui. Escola por Princípios Cristãos comemoram eventos anuais seculares? Por exemplo, festa junina, Halloween e etc. Essa é a pergunta do Ale. Bem, hoje todas as nossas comemorações, assim como a filosofia, ela é cristocêntrica, né? Sim. Então, nós temos uma visão cristã evangélica, então nós comemoramos algumas datas que são importantes e não comemoramos algumas que acabam ferindo nossos princípios. Por coincidência ou algo do tipo, o Halloween é comemorado no mesmo dia da Reforma Protestante. É verdade. Então, nós no ProSaber não comemoramos Halloween, nem festa junina, nem carnaval. Em vez de comemorar o Halloween, comemora A Reforma a Protestante. reforma. É uma festa linda, né? Nós fazemos algumas festas, né? Nós somos uma escola que ainda faz Dia dos Pais, Tá Dia chegando, das né? Mães, né? Nós não nos adequamos à questão do Dia da Família, nós queremos honrar as mães, reconhecendo o papel que elas têm feito, honrar os pais, também reconhecendo o papel fundamental que eles têm na família, na sociedade, e também festas que talvez a festa mais importante é a Páscoa, né? Nós somos uma escola que comemora a Páscoa, que é a ressurreição do nosso Senhor. Então, festas que são festas mundanas, nós não comemoramos. Muito legal, muito legal. A Bel, lá do ProSaber,
Ela mandou a seguinte Vou pergunta. anotar os nomes. Ixi, Senhor, guarda essas vidas. Ó, A Aline é gostaria... culpada de tudo isso. Eu fui atrás. Gostaria de saber como a educação por princípios pode ajudar na fase da adolescência. Para um adolescente, por exemplo, que nunca teve contato com a educação por princípios, de que forma os princípios são ensinados, com a grande carga de conteúdo, a forte influência das mídias? Então, o que ela quis dizer é como que a educação por princípios pode ajudar esse adolescente que tem uma grande influência ali das mídias sociais, que tem uma grande influência na questão do dia a dia. Como que a educação por princípios pode ajudar? Tem que ficar muito claro que a base, né, da criação do filho é a responsabilidade da família. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado achando que a educação por princípios vai solucionar todos os problemas de um adolescente que talvez venha apresentando alguns problemas comportamentais, emocionais. Então, nós somos só... o papel da escola é o complemento da família. Então, de início, a família que precisa ter essa conscientização. Né? A partir do momento que ele entra no ProSaber, como já foi dito, né, na primeira parte do programa, nós vamos trabalhar os princípios da mesma maneira que nós trabalhamos com os outros alunos. O que nós fazemos além dos princípios, né, porque nós não trabalhamos só os princípios dentro da sala de aula, nós fazemos outras coisas na escola que tem a ver com o nosso dia a dia como cristãos. Então, nós somos uma escola que faz uma devocional todos os dias, antes de começarem as aulas. Sim. Então, o primeiro contato que eles têm ali no dia, né, no dia letivo normal, é com a palavra do Senhor. A palavra de Deus. Né? Então, a gente inicia o dia em cada uma das salas, desde, né, no período da manhã, o 6º ano até o ensino médio, do berçário até o 5º ano à tarde, nós iniciamos com uma devocional, onde é apresentada a palavra do Senhor a eles. Nós também realizamos cultos no intervalo todas as sextas-feiras com os adolescentes. Isso tem sido uma bênção. É opcional eles participarem, mas ali o engajamento deles tem sido muito alto. Pelo menos metade dos alunos participam do culto. Também já estamos no nosso 3º ano, a questão do acampamento tem sido uma bênção. Então, o aluno que chega lá, ele vai entrar numa realidade que já vem funcionando, né? E nós vamos trabalhar de uma forma que os princípios sejam inculcados, né? Verdade. Na cabeça deles. Muito bom. A Paty também, a Patrícia aqui da Mocidade, mandou uma pergunta aqui Nossa também. líder e professora lá no ProSaber. É professora lá no ProSaber também, né? Ela perguntou assim, o que diferencia um aluno que estuda com esse método AEP e um aluno que não estuda? O que diferencia? Pode falar, se quiser. Eu acho que o principal, né, a principal diferença é essa formação do caráter, né, e o padrão de pensamento. O objetivo, o maior objetivo do método é trabalhar essa cosmovisão, né, como a gente já falou bastante de cosmovisão. Então, eu acho que a principal diferença é que quando a escola está alinhada com a família, então a gente nunca pode trazer isso só para a escola, né, que a gente, né, tem que entender que o sucesso, né, a gente consegue atingir o nosso objetivo como escola, que é a visão da escola, então a gente consegue, alinhado com a família e com a igreja, esse padrão de pensamento, esse jovem, né, esse adolescente, essa criança que vai ter esse padrão de pensamento baseado numa cosmovisão cristã, desde que a igreja, a família e a escola estejam alinhadas nessa cosmovisão cristã. Muito bom. E eu gostaria de saber, perguntar para vocês... Agora é a sua pergunta. Agora é a Aline, professora também. Como que é para vocês terem um colégio cristocêntrico em uma sociedade tão humanista? E quais são as dificuldades que vocês enfrentam por ter esse colégio cristocêntrico? Porque a gente sabe que tudo exige renúncia, tudo exige, às vezes, abrir mão de algumas coisas. E o que é mais difícil para vocês nisso? Hoje o ProSaber, ele caminha na contramão da sociedade, né? Sim.
Ter uma escola cristã assim, o nosso desafio é o nosso dia a dia, né? Para incutir essa cosmovisão cristã nos nossos alunos é algo que tem nos desafiado bastante, porque o mundo tem oferecido aos alunos algo que agrada muito a alma deles, né? Aos gostos, a questão humana mesmo, até no sentido de pecado. Então hoje a nossa grande dificuldade é cumprir, né, a missão que nós temos de inculcar a palavra do Senhor, fazer com que eles pensem, né, através da cosmovisão cristã. E o Senhor tem nos abençoado muito, de uma forma sobrenatural, né? Então, nós temos, assim, o desafio é mais interno, tá? Não temos uma questão externa que seja um grande desafio, né, em relação à sociedade, ainda. Nós já, como 25 anos de história, né, nós já tivemos muitos desafios, né? Como eu disse, nessa caminhada, nessa longa jornada, né, era muito difícil as pessoas entenderem, né? Hoje, para saber, graças a Deus, é reconhecido. Amém. Muitas famílias têm entendido a necessidade dessa parceria, mas por muitos anos a gente estava ali falando de uma filosofia, né, de uma questão, de uma cosmovisão que muitas pessoas não entendiam. Hoje as coisas estão mais evidentes, né? Hoje muitos cristãos não estão mais suportando essa cosmovisão humanista, bombardeando os filhos. Mas por muitos anos, né, minha mãe falava e as pessoas não entendiam. Minha sogra, a Tânia, a nossa diretora administrativa, ela foi em diversas reuniões de pastores ali do Copasa, meio que tentar dar um chacoalhão. Pastores, acordem, né? Vocês precisam do ProSaber. Sim. Tá? Porque hoje nossos alunos... parceiro, né? Hoje nós entendemos, né, com toda seriedade ali, que nós somos um socorro também para as igrejas, não só para as famílias. É muito nítido para nós o conhecimento bíblico dos nossos alunos nas igrejas. Então pode perceber que os alunos que se destacam no conhecimento bíblico, normalmente nas escolas, o aluno do ProSaber, ele tem esse destaque. Nós temos o Gustavinho aqui, né? Meu Deus, porque ali ele tem o contato diário com a palavra. Então o ensino é constante. Se esqueceu de fazer o devolucional em casa, vai fazer na escola. Não passa em branco nenhum dia. Mas por muito tempo, ninguém entendia. Hoje a gente recebe, assim, mensagens. Meu sonho é que meu filho estude aí. É verdade. Eu fico, assim, emocionada, porque por muitos anos a gente via a sala vazia e falava, Deus, né, onde estão as pessoas? Nós estamos aqui para atender as pessoas. Né? Nossa questão não é comercial. A gente sabe que existe um propósito de Deus nisso. Então, por muitos anos a gente vende algo. Hoje a gente tem resultado. 25 anos depois a gente tem um monte de aluno formado, né? Então, os próprios alunos mostram aí os resultados. Mas por muitos anos nós tivemos esse desafio do entendimento dos cristãos. Porque é necessário que haja uma renovação na mente dos cristãos para que eles entendam o objetivo da educação por princípios, né? Do ProSaber. E quantos testemunhos, né? A gente que tá lá dentro ouve muitas mães falando, olha, meu filho orou, meu filho jejuou, e Deus abriu as portas, e agora as próprias crianças clamam, né, por isso. O testemunho da Mari, né? É, a Mari, do pastor João, ela ama o ProSaber, e ela pedia muito a Deus para voltar pro ProSaber, e Deus, com a sua infinita misericórdia, ele agiu, e agora a Manu também Então, tem muitas histórias. Eu vejo, caminhando ali pelo corredor do ProSaber, quantas crianças estão lá, porque Deus ouviu a oração e abriu as portas. Essa é a nossa oração. Que cada criança ali seja uma resposta de oração. Nós queremos essas famílias que têm esse entendimento. Nós não queremos quantidade. Sim. Nós precisamos de uma geração diferenciada. Então, a gente ora a Deus que leve essas pessoas com entendimento. Que tem esse anseio, essa sede, esses pais que estarão ali para ser parceiros e que tenham esse entendimento que não, nós queremos pagar o preço
para formar o nosso filho, para trabalhar nesse projeto de vida. Porque não é uma coisa instantânea. Hoje essa cosmovisão humanista é do drive-thru. E a educação não é drive-thru. Então a gente vai precisar plantar sementinha, regar, dá trabalho, é árduo, mas a gente precisa dessa parceria. Então a gente ora por isso. Então nós não queremos uma explosão de crescimento, nós queremos um crescimento com qualidade. Os frutos, né? Dessa parceria, de gente que está ali para pagar o preço nesse projeto de vida. A gente pode nem ver o fruto, viu, Davi? A gente às vezes nem vai ver o fruto, mas é o fruto pro Senhor, né? Sim, glória a Deus. Então, infelizmente esse podcast já tá chegando ao final, mas eu queria deixar uma última pergunta para vocês, né? Até fazer aquele marketing do ProSaber, né? Por que o ProSaber hoje deve ter aquele diferencial na hora de um pai escolher uma escola? Qual é o diferencial do ProSaber? E também eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para a galera que nos escuta, né? Uma mensagem falando da importância, né? Por quê da escola por princípios? Para a gente fechar com chave de ouro antes da pergunta Fala Sério. Meu Deus. Quer que eu falo? Fala aí. É assim, o ProSaber, ele hoje é uma referência na educação por princípios, não só em Santo André, porque nós somos a única, né? Então, a única escola de educação por princípios. Só uma aspas, hein? A Aline falou que quando a gente tiver filho vai estudar lá no ProSaber. É lógico. Melhor escolha. Então, hoje nós somos referência como uma escola de educação por princípios, né? Inclusive dentro da ESEP, a própria associação reconhece o ProSaber, que tem trabalhado de uma maneira fiel com o método. E o recado para as famílias é, se você quer uma escola que vai falar a mesma linguagem que você, família cristã, tem falado em casa e os filhos têm ouvido nas igrejas, o ProSaber é que vai dar essa continuidade, né, na educação do filho. Não é nossa responsabilidade educar os filhos, mas nós somos uma escola que complementa essa educação. Né? E não somos uma escolinha, né? Nós somos uma escola com excelência acadêmica. Então, nós iremos preparar os filhos para os melhores vestibulares. Né? A gente não citou, mas nós utilizamos o melhor sistema de ensino, né? Junto com o Etapa, que é o poliedro. Então, sistema denso, completo, precisa estudar de fato. Então, não é apenas o complemento do que as famílias têm feito em casa, mas a parte acadêmica também ela é assim, de excelência. Então, o ProSaber hoje, nós entendemos que é a escola completa para o filho da família cristã. Tanto que o nosso slogan hoje é ProSaber, o colégio da família cristã. Muito legal. Muito bom, muito bom. Então, solta a vinheta. Fala sério. 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 Fala sério, aquele quadro que todo mundo gosta, daquela pergunta divertida. Fala aí, Aline. Eu não tô sabendo da pergunta, mas a Aline, ela A já gente já conseguiu. tinha ouvido aqui nos bastidores um pouquinho sobre essa história. Cláudia, que história é essa? Ela fez uma investigação aqui. Que o Fernando teve que entregar currículo pra casar com você. Como assim? Todo mundo vai saber. Todo mundo vai saber agora. Conta pra gente, por favor. Ai, que vergonha. As histórias que Deus escreve. Foi a mãe que contou, né? A Dona Tânia, um abraço, Dona Tânia. sogra. Ela foi nossa cúmplice, que Deus te abençoe. Todo mundo vai saber agora. Olha, pra você ver, né? Então, na educação por princípios, tem uma base, né, filosófica, algo que a gente fala sobre a história providencial de Deus. Sim. Hoje eu consigo entender, né, até essa questão do currículo. Então, em 2006, nós estávamos ali fazendo entrevistas. Já desde 2013, a escola estava lá no Muro, que era uma escola de educação por princípios. Eu estava, né, num período da minha vida... Que vergonha. Não, tadinha. Esperando no Senhor. Orando pelo prometido. Ai, meu Deus. Depois dá pra fazer edição, né?
Vai inteiro aqui, ó. Como diz eu tava ali orando a Deus, né? Porque tava ali totalmente envolvida, né? Com o ProSaber. Mas pessoalmente eu tava ali pedindo uma bênção, consagrando, pedindo o varão. Manda, Senhor, manda. Não. E aí, toca a campainha. A gente tava fazendo um processo seletivo, toca a campainha E assim, a gente não sabe, quando a gente lê que os planos de Deus, né, são maiores que o nosso, porque eu tinha acabado de concluir minha pós-graduação, né, eu sou matemático, sou licenciado em matemática, fiz pós-graduação em educação matemática. E eu passei no concurso em 2003, né, na escola pública. Em 2004 eu assumi e eu achava que ia dar aula em escola pública a vida inteira. Nossa. Aí fui fazer a pós-graduação. Ao término eu fui entregar currículo nas escolas. Sim. E aí eu peguei as escolas mais famosas e fui entregar. Nem Olha, sabia. ProSaber Nem sabia que o ProSaber existia. Não tava nessa lista, Nossa! Não tava. Então, ProSaber não era famoso, não. eu fui ali no bairro Jardim, fui no Arbos, no Estoco, que já eram escolas renomadas, Sim. né? E né, na época eu tinha minha motinha, então eu pus um monte de currículo na mochila. E saiu entregando. Eu parava a moto longe da escola, para ninguém ver que tá cheio de moto. Né? E chegava lá, entregava meu currículo. Na época, né, não era muito essa coisa de e-mail, nem tinha os Fale papel, Conosco, né? Tinha que ir de porta em porta. E tava indo embora e vi o ProSaber. E aí eu parei a moto na rua de cima, né, desci, entreguei o currículo na porta. A minha irmã pegou o currículo e aí ela escreveu assim no currículo: bonito. Sensata, sua irmã. Aí a gente foi fazer um processo seletivo e ele foi, mas assim, eu nunca pensei nada, né? Ele fez o processo seletivo, foi contratado. Junto com a Dorcas e com a Neide. Nossa! No mesmo ano da Dorcas e da Neide. Aí ele foi contratado, começou a trabalhar no ProSaber e nunca pensei nada, né? Nem ele. E na época eu trabalhava em outro emprego também. E aí a gente começou a trabalhar junto em 2006. Aí eu trabalhava em outro lugar e convidei ele para trabalhar num outro lugar comigo. E o dia que eu fui convidar ele para trabalhar em outro lugar comigo, eu falei para ele: Fernando, eu trabalhava com adolescentes, né? Programa do Primeiro Emprego. Você quer trabalhar no outro lugar comigo? Eu tô precisando de um professor de contabilidade e tal. Ele falou: eu quero. E o que eu não souber, eu busco aprender. Aquela fala dele já fez, meu Deus. Tem uma frase que atinge uma pedagoga. Nossa. Atinge uma pedagoga. Nossa. Eu falei, que lindo. Ele busca aprender. Aí a gente começou a trabalhar junto em 2 empregos. Oh. Aí a gente foi para um workshop da ESEP. Ali. Juntos. E aí tinha umas professoras que já tinham, já conheciam a família dele. Não, e aí quando fizemos o cadastro... Eu tenho essa outra pergunta, mas não sabia se eu podia falar. Trocaram o nome. Porque só tinha eu de homem. Só ele. Meu Deus. Colocaram como Fernando e colocaram no mesmo quarto. No mesmo quarto. Como foi isso? Tinha, eu acho que tinha... Terrível. Desesperador. Tinha, acho que 13 mulheres e falaram, não é possível que tá vindo um homem só. E acho que falaram, já era difícil, né? Fernanda ter professor. Aí ele ia para um outro quarto, só ele. A Dorcas, não, vai ficar aqui com a gente. Aí ele ficou no quarto com a gente. A gente colocou ele num cantinho lá. E toda hora que ia passar uma mulher, ele se escondia. E eu fiquei impressionada com a forma respeitosa que ele tratou todo mundo. Sim. E aquele workshop, assim, pra mim foi absurdo. Eu fiquei apaixonada. E as professoras que conheciam a família dele falavam assim: Cláudia, ele é o seu marido. Eu falava, não pode, gente, não pode, né? Porque tinha uma série de situações, não pode. E eu comecei a orar.
E eu falei, não é possível, gente, será? Eu sabia que tinha que ter alguma coisa com educação, né? Mas eu falava, meu Deus, será? E comecei a orar. E pedi a Deus que me desse um sinal, porque eu falava, eu não podia me envolver, porque se não desse certo, tinha 2 empregos no meio disso. Sim. E eu não podia perder um professor. Senhor, o que eu Eu faço? comecei a orar e Deus falou pra mim que ia me dar o Fernando de presente. Olha só. Ele falou, eu vou te dar o Fernando de presente. Aí eu pedi um Foi sinal. uma história... Uma das professoras do ProSaber estava andando no shopping, né? Não, então, aí eu falei, Deus, se o Senhor tá falando, eu não quero me empolgar, né? Sim, você se sente é muito. verdade que o Senhor vai me dar o Fernando de presente, eu preciso de um sinal. E aí, naquela semana, uma professora chegou na escola com uma caixa enorme, muito grande. Quando ela entrou na escola, eu falei, o que é isso? Aí ela pegou e falou, eu tava andando no shopping e Deus mandou te dar esse presente. Nossa. Quando que ela me específico. deu aquilo, eu falei, eu tive a certeza de que eu ia casar com o Fernando. Não. A certeza. Aí eu falei, eu não posso te falar o que isso significa, mas é uma resposta que Deus tá me dando. E eu tomei posse naquele dia. Eu falei, o Fernando é meu marido. Ai. Aí comecei a orar. Eu, minha mãe, meu pai, meu pastor, todo mundo. A Neide era minha intercessora Que total. lindo. Intercessora e cupido. E Cupido. Ficava lá do ladinho aí, Aí Fernando. eu entendi que o Fernando era meu marido. Tanto que o presente que ela me deu tá no nosso quarto até hoje. Nossa, que lindo. Que é um memorial, né? Que eu falo, toda vez eu lembro que o Fernando é o presente que Deus me Que deu. benção. Aí a gente conversou, eu falei pra ele, falei, olha, Deus tem um plano na nossa vida e tal. E aí a gente orou. E isso foi que Deus falou comigo em setembro. Em dezembro a gente ficou noivo. Novembro. Em novembro a gente conversou. Não. Foi, amor, Novembro no a gente feriado. ficou noivo. Não, em dezembro a gente ficou noivo. Em abril a gente ficou noivo. Em dezembro em novembro a gente começou a namorar. Em abril a gente ficou noivo. Em outubro a gente casou. Nossa, que rápido. Super rápido. Era de Deus mesmo. Era. E aí o Fernando começou a trabalhar com a gente. Depois ele deu uma saidinha. E depois Deus falou que era para ele se envolver por completo. E aí ele voltou. E hoje a gente entende, né? Da nossa missão ali junto com a minha mãe no ProSaber. E hoje eu sei da história providencial de Deus. E veio o André, né? E aí Que é uma veio o André, benção. que é o Glória a nosso Deus. presente. Isso aí. Ah, Solta a vinheta. tá chegando. Fala sério. 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 Fernando, Cláudia, muito obrigado pela presença de vocês. Finalmente aconteceu, né? Sim. Glória a Deus, foi um bate-papo incrível, muito edificante mesmo. E queria que vocês deixassem os seus abraços, seus beijos, se vocês querem mandar pra alguém. Fiquem à vontade. Eu quero agradecer demais o convite, foi realmente muito especial, muito leve, muito gostoso. Nosso carinho por essa igreja, por todos os professores, alunos, todas as famílias daqui. Realmente a gente tem um carinho muito grande por todos vocês. Um prazer estar aqui com vocês. Vocês dois estão lindos. Obrigada mesmo por essa leveza, por esse bate-papo. Glória a Deus. Aline, deixe seus abraços, seus beijos. Ó, eu quero mandar também pra toda a equipe do ProSaber, que deve estar ouvindo a gente, né? Pra minha família, pro pessoal da Mocidade, todos os ministérios aqui da igreja. E muito obrigada por terem vindo. Eu amei o bate-papo. É isso aí. Eu também vou deixar meus abraços aí pro Ale, que participou aqui, né? O pastor João, a Patrícia, a Isabel. Muito obrigado pela participação de vocês. Todos vocês que nos escutam aqui na Calvário Web Rádio, né? Todos os ministérios aqui da Igreja Batista do Calvário. E pra você que nos escuta, um abração, um beijo. O Fernando vai deixar o dele também. Quero deixar meu abraço especial para minha sogra favorita. Ela é a grande, é a guardiã da visão da escola. Sim. Né? Quem conhece a história sabe o quanto ela se dedicou para chegar onde a gente está hoje. Então, um abraço para minha sogra. Quero agradecer o convite. É muito bom estar aqui com vocês, uma igreja que é parceira do ProSaber. Sabemos o quanto eles indicam, eles falam bem da gente. Então isso é muito gratificante, agradecer aos dois. Obrigado pelo convite, ao Anderson, né, que fez o convite pessoal. Sim. Então, estamos felizes de estar aqui com vocês hoje. Isso aí, muito obrigado. Você poderia fazer uma oração pra gente encerrar, Fernando?
Vamos orar. Amém. Senhor, nós te louvamos e damos graça, Pai, porque o Senhor prepara momentos especiais em nossas vidas. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor prospere esta igreja, ó Pai. Amém, Que ela continue sendo esse luzeiro aqui na cidade de Santo André. Que em nome de Jesus, muitas vidas venham ser salvas aqui na Batista do Calvário. Amém, Pai, Senhor. que em nome de Jesus, o Senhor continue usando as pessoas, os pastores, para que a tua palavra seja pregada, o teu Nome de evangelho, ó Jesus. Deus, seja pregado nesta cidade, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Abençoe o ProSaber, Em nome de que a gente Jesus, possa Senhor. continuar firme no propósito. Amém, Senhor. Pai, que as famílias continuem contando com a nossa escola. Ainda, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor acrescente mais famílias, que haja o entendimento da necessidade de uma escola de educação por princípios Sim, meu Deus. na vida de cada família cristã, ó Deus. Pai, que acima de tudo, em cada família representada aqui na igreja, cada família representada no ProSaber, cada família cristã aqui de Santo André, de todo o grande ABC, Pai, que a tua presença seja manifesta nesses lares, Senhor. Em nome de Que a Jesus. tua paz repouse sobre nós. Pai, que em nome de Jesus, cada um de nós possamos continuar brilhando a tua face, ó Deus. Amém. Sim, meu Assim Deus. que oramos e agradecemos. Obrigado por esse ministério. Pai, prospere esse ministério, a Web Rádio, em nome de Jesus, ó Deus. Que cada um que participar aqui continue abençoando os ouvintes. Jesus. Pai, que haja conversões, ó Deus. Amém, Deus. Acima de tudo, Pai, que pessoas venham se entregar ao Senhor, venham entregar a vida a Cristo através desse ministério, ó Deus. Sim, meu Pai. Assim que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Fala sério, hein, galera? Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério.